Prontinho, tudo bem? Tudo bem? Beleza pura, pura beleza? Hoje Beleza, estamos com sim. a Iris Coragi. Coragem. Coragem aí, tá vendo? Vamos Hoje vamos falar falar sobre grafologia, né? de O que que tá grafologia. por trás? É a letra, né? A letra que fala tudo, que fala até o que as pessoas não querem verbalizar, né? Tô até com medo, ó. Depois eu vou mostrar aqui a minha assinatura, como que era e como eu mudei. Lá no final, lá no final. Tá certo, é isso mesmo. Vamos falar De onde você de. fala? Não entendi. Da onde você fala? Ah, eu sou de Valinhos, pertinho de Campinas. Você é do Guarujá, né? Isso, Guarujá, fica entre Guarujá e São Paulo. Eu sou um nômade. Eu sou de Valinhos, mas eu me mudei para cá por volta de 2015. E aí tô aqui até hoje. Essa cidade é maravilhosa e é outra dinâmica, diferente de Isso. São Paulo. Eu já fui aí. É legal demais. É bem gostoso mesmo. É um E local é, gostoso, agradável, seguro, onde as redes públicas também funcionam, mesmo que você não precise. Então é bem legal. Traz uma paz bem gostosa morar aqui. você é psicóloga e faz a grafologia, né? Estuda a grafologia que é formada, né? Na verdade, eu sou empresária de um outro ramo de negócio completamente diferente, mas da minha vida inteira eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o ser humano, mais profundamente, não pelo que ele diz, mas pelo que ele realmente é na alma. Aí eu fiz pedagogia primeiro. No último ano de pedagogia, eu ingressei na faculdade de psicologia. Mas a psicologia, ela não conseguia me dar aquilo que eu precisava, que era conhecer melhor as pessoas, o ser humano, né? Embora tenha testes, etc. Sim, tudo bem. Eu fui pela linha clínica, mas ainda me faltava algo para entender melhor as pessoas. Aí eu tive um contato com um teste que um doutor Eumano Nigri trouxe de fora do país, que se chama Predictive Index, mas ele é tudo muito mecânico. E ainda assim aquilo também não era o que eu buscava. E aí eu conheci a grafologia. E quando eu conheci, eu me apaixonei, porque você não precisa falar, você só precisa escrever. E enquanto você escreve, a gente consegue entender da personalidade, do caráter e do emocional de quem escreve. E aí, Sim. o grau de importância disso tudo, né? Aí, depois que eu fiz alguns cursos, porque infelizmente no Brasil isso ainda não é reconhecido como fora do país, mas fora do país é e muito. E daí eu fui me pós-graduar em grafologia. E hoje eu faço parte de um grupo que são os maiores grafólogos do Brasil e a gente faz estudos de caso toda quinta-feira para se aprimorar, porque a prática é muito Sim. diferente da teoria, entende? Então é necessário muito estudo. Para ser grafóloga é necessário mais estudo do que a psicologia e mais estudo do que a pedagogia e mais estudo do que ser empreendedor nesse país. Certo. E é Mas não isso. tem nada a ver de, por exemplo, vai. Ah, eu vou. Eu tinha muito isso de imitar a letra do meu pai, porque era muito fácil. Deixa eu até te mostrar aqui. Era só três riscos, ó. Só era três riscos. Tá. E aí eu falava assim, eu sei fazer essa, essa assinatura, né? Na verdade, quando a Então, gente você sabe identificar qual que é o verdadeiro e a pessoa que está imitando? Na verdade, isso é uma análise forense,
de perito grafotécnico. Ah, tá. É outra Mas área. é uma vertente da grafologia, digamos assim. Só que a perícia grafotécnica, ela vai avaliar de outra forma. Ela vai simplesmente avaliar a veracidade da assinatura, né? Então, se é verdadeiro, se é falso. E aí ela olha a pressão, a parada da caneta no papel, porque quando a gente para a caneta no papel, ela deixa um sulco ali, ela deixa um pouquinho de tinta. Isso depois é Sim. olhado em microscópio, etc., nos aparelhos corretos, com a luz infravermelha. Tudo isso colabora para a veracidade do laudo final. A grafologia ela vai É. além disso, porque ela não olha a veracidade, mas ela olha, por Sim, sim. exemplo, traços de mentira, traços de egoísmo, traços de É, a gente vai entrar ansiedade. aqui, a gente vai entrar aqui. Calma, calma, calma. É, fala assim, como a grafologia pode revelar traços de personalidade? Então, a personalidade, ela é vista através de todos os traços dentro da escrita, todos. Desde o tamanho da letra até a inclinação, a pressão, em letras específicas. Tudo isso vai. É importante a gente falar aqui que a grafologia não é um brinquedo, não é uma pseudociência, como muita gente às vezes fala lá no meu TikTok, e eu até ignoro. Não é, é um estudo Ah, muito profundo. E não existe um manual para falar, ó, isso é isso, isso é isso, isso é isso, e dá para decorar e tá bom, virei grafólogo. Não, não é assim. não, é. Existe todo um contexto que você precisa que o sinal se repita 3, 4 vezes. Um sinal é comprobatório do outro. Então, assim, eu pego, por exemplo, traços de depressão em um determinado sinal, outros sinais também me mostram a depressão. Então, aí eu vou formando um perfil de personalidade. Imagina assim, eu pego uma mentira na letra, aí eu pego um traço de desonestidade, pego um traço, por exemplo, de agressividade, e aí eu vou montando com cada traço desse, a gente vai montando o perfil de personalidade. Até porque o ser humano é único. Então eu não consigo falar Sim. assim, ah, isso aqui é isso e acabou, não precisa mais É. verdade. Não é verdade, né? Então, Mas existe comprovação científica e considerada mas sim, científico? muitas, 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 dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu tenho muitos Certo. artigos demonstrando a cientificidade da grafologia, e como eu sou uma pessoa muito cética, eu jamais entraria nessa onda se ela não fosse verdadeira, sabe? As pessoas não têm Sim. noção o quão, quando a gente começa a falar, as pessoas ficam abismadas. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma moça a respeito de um adesivo que ela vai colocar num carro da empresa com o logotipo. Sim. E aí eu questionei ela, dá para colocar o nome da Bind, que é a minha empresa de distribuição de toner, que não tem nada a ver, com a grafologia no vidro de trás? Bind na lateral, Ah, grafologia atrás. Ela fez, que isso, Iris? Eu falei, vou te explicar a personalidade da pessoa através da letra, o caráter, o emocional. Ela ficou assim, abismada. Aí ela falou assim: você pode dar uma olhadinha na minha letra? Todo mundo fala isso. E aí eu olhei lá alguns traços, ela falou: meu Deus, como é que pode? Eu nem te conheço. Eu falei: pois é. É assim que funciona a grafologia, é maravilhosa. As pessoas confundem. nossa, pensou se eu for um serial killer? Então, você sabe que na internet tem muitas letras e análise de letras de serial killer. E lá você vê Nossa. faca, você vê sinais de agressividade, você vê sinais, inclusive, de invasão sexual. Dá para perceber. Então, assim, toda letra, toda e qualquer letra, ela conta
quem é realmente a pessoa. E a letra dos médicos, que é tudo esgarranchada? Então, se você parar para pensar, né, a gente chama de letra filiforme. A letra filiforme é aquela letra que ela faz um fio, né? É. Se você parar para pensar, o médico ele tá ali não para se expor e nem para falar da vida dele. Ele tá para ocultar quem ele é e ali ele está somente o conhecimento dele. Então ele não mostra quem ele é. A letra filiforme fala disso, né? E por Sim. isso tem a diferença entre o conteúdo da redação e a assinatura. A assinatura, ela fala do eu mais profundo, aquele eu verdadeiro. E o corpo do texto, ele conta quem é a pessoa no dia a dia, na sociedade. Então, é bem isso mesmo, tá vendo? Ó. Quais elementos da escrita você observa para fazer uma análise? Pressão, inclinação, tamanho e umas coisas aí, Nossa, né? tudo que você pode imaginar. Então, assim, desde quando você entra e olha a folha, e aí você vê a ocupação do espaço. Que espaço essa pessoa Ah, ocupou para colocar aquele texto no papel? Então, por exemplo, tem gente que começa a escrever lá em cima na folha, tem gente que começa a escrever aqui no canto esquerdo, tem gente que começa a escrever no canto direito. Então, a ocupação entendi. da folha já fala muito de quem escreve. Então, por exemplo, quando você percebe que um texto é muito grudado na margem esquerda do papel, ele já vem te contando que aquela pessoa tem uma ligação muito forte com família, com o passado, com a figura materna. Então, esse um monte de informações só de você ter esse olhar de águia, digamos assim. De cima, o que está acontecendo? Aí depois você olha a organização do texto no papel, a gente olha também os parágrafos, a gente olha a pressão, a inclinação, o tamanho, se existe ou não ligação, quantidade de espaços que tem, porque o espaço é quando eu paro para ouvir. E quando eu escrevo, eu estou falando para o mundo. Então, gente que escreve muito espaçado, ou muito espaço Ah, entre uma linha e a outra, sim, sim. já mostra uma pessoa que não quer muito contato social, né? Então, é uma série de informações que a gente olha. É assim, se a gente for falar de tudo que é visto, a gente com certeza vai esquecer de alguns detalhes e ainda vai sobrar coisa para conversar aqui por mais de 2 horas, entende? É isso. E o que é escrita em letras maiúsculas e minúsculas podem revelar? Por exemplo, é maiúscula, mas a pessoa põe minúscula. Então, quando Entendeu? você coloca uma maiúscula no lugar de uma minúscula, ou uma É. minúscula no lugar de uma maiúscula, isso fala sobre sentimento de inferioridade, sem que a pessoa diga isso. Porque tem muita gente, por exemplo, que, Ah, que quando escreve, ela não vai pensar, vou pôr uma maiúscula aqui e uma minúscula aqui. Não, ela só escreve. E lá no fundo, às vezes a pessoa não tem nem a autoconsciência de que ela tem um sentimento de inferioridade, porque às vezes ela não conta nem para o espelho, sim. né? E aí a gente vai entrar no campo da autodescoberta, do quanto que a grafologia ela também é importante, a análise da letra, para que você consiga entender a si próprio, não só ao outro. Eu tenho uma especialidade de trabalhar com a grafologia nas empresas. Então, na hora É isso que eu ia te perguntar. E aí? Vou nos contra... processos. eu quero alguém extrovertido. Como que é a letra do Vamos extrovertido? supor então que você vai pegar uma pessoa de vendas e aí você é uma É, pessoa mais extrovertida porque precisa lidar com o social. isso. Você precisa de uma pessoa que a letra dela seja maior e aí a gente mede o tamanho da letra pelas ovais. Ovais a gente considera o A, o O principalmente.
porque ela é uma bolinha. E aí, se Certo. ela for inclinada à direita, porque sempre quando eu falo inclinada, eu estou dizendo à direita, mas eu reforço porque não existe conhecimento do outro lado de quem está vendo a gente. Então, Sim. inclinada quer dizer à direita. Então, uma letra inclinada à direita e grande já me mostra uma pessoa mais extrovertida. Você nunca vai ver um tímido com a letra grande e tombada à direita. Você não vai E ver. qual o contrário do Já que fala é mais extrovertido, introspectivo, né? Que já fala mais é o intro, mas que extrovertido. serve para trabalhar em outras coisas, né? Não é? Exatamente, a gente não Cada vai. um tem a sua área, né? Ó, às vezes eu não quero uma extrovertido, eu quero um que só fique fazendo aquelas coisas lá, Por né? exemplo, você vai pegar uma pessoa para ser controller de uma empresa. É melhor que ele seja um introvertido, que queira trabalhar sozinho e que não seja fofoqueiro, porque até isso você vê na letra, É. entendeu? Porque ele vai ter que guardar segredo ali. Ele não vai poder Uhum. ficar espalhando na rádio peão da empresa, né? Ah, Então, tem isso! Quem é fofoqueiro? é. E a gente olha nas ovais mesmo, nas próprias ovais, se elas estiverem abertas para a direita e elas não fecham inteiro, você tem uma pessoa que é boca aberta. Então ela não vai guardar nem segredo seu, não adianta contar, porque ela não vai guardar. Vai ser o tipo da pessoa assim, viu? Sabe que eu fiquei sabendo, mas você não conta para ninguém, tá? Ó, eu fiquei sabendo disso, disso, disso. Não, mas ela não vai guardar segredo, ela não consegue, entende? Então, é Entendi. mais ou menos isso. Eu vou te explicar. Eu mudei de letra acho que minha vida toda, assim. Primeiro eu tava lá na escola, via o garotinho fazer, vou imitar a letra dele deitada pra, que igual você falou, direita, né? E tudo assim bonitinho, né? Aí eu fui seguir uma leva. Aí depois arredondada, tudo arredondada. O que é isso? É fases também? Não, então, Que a aí nossa eu letra vou te fazer, muda? eu vou te fazer uma pergunta, e com essa pergunta você vai responder o que você está me perguntando. Você tem Ah, um equilíbrio de 100% no seu emocional? não. Às Ninguém tem, vezes eu ninguém tem, mudo, vixe. O que né? eu era antes agora é. Então eu pensei Você assim é que a a mesma letra pessoa que você era antes? Não é mais. Então, a sua é. letra revela quem você é hoje. Hoje. E você também pode mudar a letra, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero, por exemplo, tem aquela letra mais quietinha, introspectiva. Eu quero ser extrovertida. Aí você pode dar isso para ela. Você pode falar assim, você tem que fazer Sim, essa letra assim para você no seu emocional, porque sim. você mudando a letra, você muda também o seu estado, né? Exatamente. O que acontece é que isso se chama grafoterapia. É uma Isso. terapia através da escrita. Então, por exemplo, eu às vezes atendo algumas pacientes na empresa que eu falo, olha, a sua ansiedade está muito forte, vamos fazer um exercício de grafoterapia, porque ajuda muito. Espaça essas letras, né? Tenta escrever separado com a emenda da letra e não sem uma letra emendar na outra. E vai fazendo esse exercício. Na hora que esse exercício ele se torna inconsciente e que a pessoa já começa, nossa, eu consegui. Aí você vai perceber que ela também melhorou no que ela precisava melhorar. Eu tenho um exemplo de uma filha minha que agora está nos Estados Unidos, a Estela. Ela tinha bastante crise de ansiedade, etc., muito ansiosa. E um dia eu falei para ela, falei, filha, vamos espaçar essa letra, vamos aumentar ela um pouquinho. E até, olha que interessante. Mostra aí que a gente quer saber Vamos lá, que o que eu tenho aqui, peraí, vou te mostrar. live sobre grafologia, o que as escritas revelam. Olha como ela espaçou a letra dela. Sim, Tá vendo?
E isso, Uhum. eu vou virar a câmera, não sei se eu consigo aqui. Não, aqui eu não vou conseguir. Porque senão, Mas dá para mostrar se você colocar. olha, mas dá Dá para para ver mostrar. que ela aumentou a letra Dá. dela, tá vendo? Sim, sim. E se eu pegar uma redação dela aqui para vocês olharem, vão ver que ela escrevia tudo espremidinho e muita força no papel. A força também fala do estresse. A força também fala de um coração apertado, de um coração Tem gente que fura até o papel, né? risca-faca mesmo, sabe? Que explode muito fácil. E aí Sim. ela era assim, e aí eu fiquei muito feliz quando eu vi esse bilhete dela aqui. Falei, nossa, tá se superando, né? Porque é isso que acontece. Então, pela grafoterapia, você consegue sim mudar algumas coisas na sua personalidade, desde que você seja orientada por um profissional especialista e faça tudo com Mas muita você não paciência. faz? A grafoterapia eu não faço, mas é porque eu não gosto. Ah, você não gosta? É porque eu não tenho. Mas dá certo se você falar, É assim, faz assado, eu assado. uso com os meus pacientes, mas eu não utilizo no dia a dia mesmo. Meu foco é a análise grafológica para as empresas mesmo. E eu faço pessoa física também. A análise de pessoa física eu também faço. Quando as pessoas me chamam, aí eu tenho lá um valor, eu peço para fazer, porque o texto tem que estar todinho estruturado de uma forma correta. Não adianta fazer numa folha de caderno. Acho que muitas empresas não sabem. Se soubesse, te contrataria. Não, não. E eu vou te falar mais uma coisa, ó, tá. Saiu uma lei, a Ah, R1, agora. Ela já é antiga, mas ela ia vigorar agora em maio, e aí agora eles protelaram essa implantação da lei nas empresas para o ano que vem, mas as empresas precisam se preparar para isso. E é uma lei que ela fala da saúde mental dos colaboradores. E como na grafologia você consegue ver a saúde mental, né? Então você consegue ver o emocional de como está essa pessoa. esse cara vai dar problema na minha empresa? Pior que é. Então, assim, antes de saber. Porque, assim, acaba. Ele pode ser encaixado, por exemplo, num outro cargo, mas tem cargos, por exemplo, que tem gente que não dá para ir. São cargos de risco, por exemplo. Você vai colocar um cara sem atenção numa máquina que ele pode perder a mão, né? Então, é Sim, melhor sim. procurar um cara, um candidato, que ele seja mais detalhista, um candidato que ele seja mais minucioso, com muita atenção concentrada, para poder colocar a pessoa no cargo certo. E isso aumenta a produtividade das pessoas, aumenta, a felicidade do ser humano. E, além de tudo, diminui o turnover e diminui o custo financeiro da empresa. Então, isso é muito importante, né? Então, fica a dica aí, né, para quem precisar ir atrás, porque não é muito conhecido Ô, hoje. contrata ela aqui, ó. Você quer saber quem vai trabalhar bem na sua empresa? É verdade. Tem uma polêmica, né? Que até eu queria entrevistar uma pessoa que trabalha com a geração Z, que fala da geração Z, que a geração Z é assim, é assado, né? E eles não ficam muito na empresa, né? Ah, não tá, o chefe fala, não tá contente? Tchau. Né? E você sabe olhar esses jovens que é da geração Z, que se eles vão ficar, se não vão ficar na empresa, é Eu muito acho que isso oba-oba. Eu acho que isso não dá para, eu acho, tá? Que não dá para olhar na letra. Mas o que acontece? Se você conseguir encaixar uma pessoa com as potencialidades dela dentro de um cargo que facilite ela externalizar isso, vai ficar muito bom. Então aí a pessoa quer ficar mais, né? Então eu acho que uma coisinha leva a outra.
E não, porque tem gente que é tão infeliz trabalhando ou fazendo o que costuma fazer para poder ganhar dinheiro, que não, nem se empenha muito. Aliás, existe um traço na grafologia que é na barra do T, que ele fala da vontade. Então, quando a barra do T ela é maior e ela é mais à direita, ela fala mais ampla. Ela fala de pessoas com mais força de vontade. Então, eu acho que a gente pode ir unindo essas características para poder entender melhor. Entendi. Vamos ver a outra pergunta aqui. Já aconteceu de você descobrir algo surpreendente apenas pela letra de alguém? Já. Eu tive um caso de uma pessoa numa empresa que eu atendo que foi lá e quando eu olhei a letra daquele candidato, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque tinha sinais de apropriação do que não é dele, tinha sinais de muita agressividade e tinha outros sinais. E aí, qual foi a minha postura? Primeiro eu fiz o laudo, o parecer, encaminhei para a empresa, aguardei o dia que eu fui lá atendê-los, e aí eu pedi encarecidamente para o RH para ver se eles poderiam, se era legal, fazer um levantamento policial daquele rapaz, daquele candidato. E eles fizeram. E ele era foragido da cadeia. Nossa! Eu não vou mostrar, mas tá ali, olha. Vou só. Tá aqui, ó. Ah, É uma personalidade de risco, que a gente chama. Eu fiz aqui na minha sala, no meu escritório, só para lembrar disso, porque não dá, tá, para a gente olhar só um pedacinho e sim, qualificar a sim. pessoa. Eu falo sempre, eu tenho um grupo de pessoas que elas pediram para participar desse grupo de WhatsApp, aqui do TikTok e da rede vizinha, e eu adiciono essas pessoas lá no WhatsApp, e aí eu só vou mandando ali curiosidades, eu não cobro nada por isso, são curiosidades que eu coloco nesse grupo. Então, por exemplo, como é que eu olho a unha de gato, que é o que fala de você se apropriar daquilo que não é seu, inclusive de ideias. Eu vou colocando sinais curiosos, como a gente vai falar aqui hoje, daqui a pouco. Eu vou colocando ali no grupo exemplos, vou tirando as dúvidas, porque não dá para. Tem curso na internet sendo vendido de 8 horas para ser grafólogo. Imagina! Nunca isso vai acontecer. Nunca. Nossa, 8 É horas. humanamente É fogo, hein? impossível. A grafologia, para você ser um grafólogo, você tem que estudar a sua vida inteira. E ainda É talvez. porque vai mudando, né? E assim, você tem que se aprimorar muito. Só quando você começa é que você vai ver quantas dúvidas surgem. E a outra coisa é que precisa ter muita responsabilidade, que você pode destruir a vida de uma pessoa com um parecer errado. Então, é melhor que a gente tenha muita responsabilidade e muito estudo, né? Para depois falar. Por isso que quando alguém lá na minha conta, lá no Iris Grafóloga, faz alguns comentários, olha, eu ignoro, porque não dá nem para discutir com esse tipo de gente. Porque outro dia uma menina foi bonitinha, ela falou assim para um rapaz, vai estudar, vai pesquisar, depois você vem aqui falar, você está gastando seu tempo para falar asneira. E é verdade. É verdade. Existe alguma letra que revela personalidade perigosa ou manipuladora? Manipuladora, narcisista? A narcisista, sim, mas não é uma letra, é um sinal.
É um sinal de caracol. Eu até separei um aqui para mostrar para você. Ah, Só que eu não sei se eu vou conseguir virar o celular, porque quando eu tô na live sozinha eu consigo. Mas aqui, não tem no papel? não. Mas eu vou virar o celular assim, ó, só para vocês Pode verem virar, né? Que é descontraído, não tem essa o certo, não. se consegue visualizar. Tá vendo? Olha. Tá- Ah, meio caracol. É um caracol, exatamente. É um caracol. Ele vira um caracol. E aí, esse eu vou até fazer no papel, que eu acho que fica melhor para eu mostrar. Ele fica mais ou menos isso aqui. A pessoa inicia uma palavra mais ou menos assim. É um caracol. Isso fala de narcisismo. Esse é um sinal que fala de narcisismo. Agora, tem sinais que eles falam de agressividade. E aí, qualquer ponta de agulha, por exemplo, em finais em ponta de agulha, que vamos supor, eu vou escrever íris. Ó, tá vendo que se você olhar bem certinho, quando eu Sim. chego no final, Aí, vira uma agulha. A caneta, entendi. ela não Todo pega final. tanto. Ela é uma agulhinha aqui, né? Diminui a Ah, espessura do traço e diminui a pressão. E vira uma pontinha, como se fosse uma pontinha que fere. E isso são palavras que terminam com finais em ponta de agulha. E isso fala de agressividade. Só que a gente precisa ver para que lado que acaba. Se acaba para a direita, se acaba para a esquerda, se acaba para baixo, ah, entendeu? Então é muita informação para que a gente consiga realmente qualificar um perfil de personalidade como um perfil de risco. Você tem, por exemplo, pessoas que fazem uma faca no F e não percebem. E aí, quando você vai é? ver, a pessoa é agressiva. Eu vou pegar, acho que vai ficar mais fácil eu pegar. Eu tenho um caso de uma pessoa que ele era garoto de programa e ele trabalha hoje comigo. Ele é um anjo de pessoa na minha vida, tem mil qualidades, mil qualidades. Mas quando eu fui contratar, eu vi esse sinal na letra dele. Enquanto a gente vai falando, eu vou procurando. E aí, eu falei isso para ele. Falei, olha, eu não sei o que é, porque a gente vê o sinal, a interpretação, mas a gente não sabe a história, né? Porque a história não há nem a Sim. letra que conta. E aí Não. eu falei, eu vejo uma faca aqui, em vários locais do seu material. O que que acontece? Se você quiser me contar. E aí ele disse, eu era garoto de programa e eu precisava andar armado. Ó. E ele realmente andava com uma faca. E era nítido. Eu vou procurar aqui, eu vou achar. E agora também eu vou sempre, quando for assim, eu vou deixar separado o material porque fica melhor. Não, é interessantíssimo aí. Porque assim, é uma forma de. Eu acho que a grafologia, cá, ela é uma forma de autoproteção, Sim. ela é uma forma de Vai autoconhecimento. conhecer, vai conhecer o cara, gente. Vai conhecer o cara. Fala assim, ó, Exatamente. faz uma frase assim. Eu queria saber só como você a sua letra. Fala assim, eu moro em tal lugar. Ah, e dá pra mim, pra eu.
Você sabe, cara, que eu tinha uma, um site logo quando eu comecei. E por Ah, lá eu vendia grafologia pelo TikTok, a análise, a pessoa entrava no sim. site, escolhia qual ela queria, recebia as orientações do material, como produzir, e aí eu fazia. As pessoas ficam assim, descrentes do que é aquilo. É adivinhação, é misticismo, Não, é a não é. psicologia, né? É o estado emocional, como que você escreve ali. E você também pode mudar, né? Por exemplo, a pessoa. Pode. A pessoa era, vai. Ah, eu saí da cadeia, agora eu sou uma pessoa normal, sou trabalhadora. Ela pode mudar isso, né? Se ela Sim, realmente o ser mudou, né? humano pode mudar, né? O ser humano, ele, ele é passível de mudança, né? Sim, Precisa é uma autoconsciência muito grande, né? E uma forma de lutar contra aquilo que incomoda, etc. E tudo bem. Mas de qualquer forma, é necessário, né, você fazer esse tipo de análise. Como você disse, você vai se relacionar com uma pessoa. Quantas pessoas são espancadas e poderia ter evitado, sim. né? Homem que bate. Tem as mulheres que batem homem também, não é só Não, eu os falei homens que batem as pessoas, eu falei, mulheres. então, Vixe, o que eu eu escuto falei aí também. pessoas. Não, eu tô Olha, falando pro pessoal aqui, que às vezes não entende e pensa que é só os homens, as mulheres também. olha a palavra faleceu, como é uma faca todinha. Dá para ver? É, tô vendo. Olha, Ah, é uma faca mesmo. é uma faca. Entendeu? Pronta pra apoiar lá atrás das costas. Exatamente. E aí, olha, eu vou te mostrar que eu achei aqui no meio, vou mostrar para todo mundo, a letra que era da minha filha, que estava com ansiedade. Olha, pequenininha. Ela é meio pequena assim. Quando tem ansiedade, Super eu pequena. fico. "Ih". Não, não é, não é o tamanho que fala sobre a ansiedade. São as letras grudadas. Sabe como se eu Uma pegasse na uma outra. Umas pessoas. palavra e eu grudasse Sim, todas as letras? Eu sim, tenho, sim. eu vou pegar uma letra de ansioso aqui para você entender. Para todo mundo, né? Na verdade. Aí, galera, quem quiser fazer pergunta aqui, pode fazer, hein? Isso daí muda. Você vai entender quem é a pessoa que você dorme. Olha, eu vou pegar uma palavra aqui para você ver, o pessoal ver, tá? Tá Olhem a certo. palavra, olhem a palavra também aqui, ó. Ela tá como se ela tivesse uma letra encostada na outra, tá vendo, ó? Não tem Sim, ligação entre uma letra e a outra, ela tá grudada. sim, tá Isso, grudada. isso é ansiedade. Isso fala de ansiedade. E a Então, depressiva, ela. Como que é a letra do depressivo? a depressiva, eu já vou pegar bem a da minha filha aqui para vocês verem, porque eu acho que vai ser super interessante. E aí ela não liga que eu coloque aqui. A depressiva, a depressão, ela tem vários sinais na letra, vários. Um deles chama rabo ou rasgo de escorpião, que eu já falei, eu tenho um vídeo aí no meu TikTok, Iris Grafóloga, que fala do rasgo de escorpião, que são as três últimas letras da última palavra da linha, caídas da linha de base. Vou explicar. Olha essa linha aqui, ó.
Ó, ela vem, 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 vem. Olha as Aí 3 caiu. letras que caem aqui, Uhum, entendeu? Isso, entendi. isso aparecendo mais de 3 vezes é indício de depressão. E a minha filha estava em tratamento. Olha. Esse é uma das formas da depressão. A outra forma da depressão, que também está aqui na letra dela, é as linhas caídas. Ela começa num determinado lugar, ó, dá para Tá ver na bem linha aqui, assim e ó. sai da linha, Ela né? começa aqui e olha como ela cai. Tá vendo, ó? Nossa, é mesmo. Tá vendo? Aqui ela começa em Uhum. um determinado espaço e ela termina quase que aqui embaixo. Isso é outro sinal depressivo, de indícios de depressão. Nós, Certo. grafólogos, nós não fazemos diagnósticos, porque não podemos fazer. Eu, como Mas indica, psicóloga, né? Você pode falar assim. eu, como Você, como psicóloga, posso. psicóloga, você pode É, transformar isso, né? Isso é legal. Você identifica, ó, escreve aí um texto para eu saber o que que você está sentindo. Aí ela escreve e você já vai reverbalizar, né, aquilo é ali, isso mesmo. né? É isso Vamos mesmo. ver. A grafologia pode ajudar em relacionamentos ou autoconhecimento? Pode, né? Nossa, pode, lógico que pode. Você imagina o seguinte, Eu você. vou casar. Uma pessoa fala, eu vou casar, mas eu quero saber se essa pessoa. Dá pra saber se essa pessoa ela é de pular em galho ou é uma pessoa fixa que fica ali, casadinho? Essa Dá pra aí saber? não dá para saber, né? Mas assim, você consegue saber se a pessoa é agressiva, se a pessoa parece com você. Porque assim, eu não Ah, sei. é? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em relacionamentos quando as pessoas são mais parecidas possível. Porque você não precisa abrir mão de nada que você gosta e nem do Sim, seu sim. companheiro. Então, existe uma sintonia onde os dois gostam da mesma coisa. Mas, por exemplo, se eu pego uma pessoa muito extrovertida e acaba casando com uma pessoa muito introvertida, vai ser o extrovertido querendo ir para a festa e o introvertido querendo dormir. E aí, assim, É. alguém vai ter que abrir mão para o outro ser feliz, né? E aí entra num outro lado que eu falo assim, os professores deveriam saber grafologia, porque é a mesma coisa, eu pego um aluno Pô, é introvertido mesmo, né? Ver as crianças, e né? eu mando ele lá na frente para fazer uma apresentação, porque se ele é tímido, você vai matar o menininho Ai. de vergonha, de ele vai E a se gente é forçado, hein? Nossa, eu a pessoa odiava. vai se sentir exposto, na verdade, né? Você queria morrer, mas não ir para apresentação da escola. Pois é, horrível para quem não tem familiaridade assim, e para quem não gosta, é muito ruim. É. Ó, pode ser usada para descobrir vocações ou talentos ocultos? Sim, lógico que sim. Eu não diria ocultos, eu diria inconscientes, né? Sim, Porque sim. Que ainda por exemplo, eu quero uma coisa, mas minha ficou letra tá falando perdida, outra. tal. Mas quando eu olho a personalidade de uma pessoa, por exemplo, já dá para você saber, olha, aliás, tem sinais às vezes que aparecem na letra. O meu, eu tenho um sinal. Eu vou fazer a minha assinatura aqui. Ó, dá uma olhada no meu I. Sim. Aqui, se você olhar bem, e para quem conhece, tem uma clave de sol. Aham. É uma clave de sol. E eu sou estudante de piano desde que eu tinha 5 anos. Então, muitas vezes, existem sinais que a gente chama de sinais reflexos,
que inconscientemente a pessoa traz na letra. Então, por exemplo, às vezes Sim. você pode ver alguma coisa como um bisturi, por exemplo, em letras de médico. Existem alguns sinais reflexos, assim como palavras reflexas, que elas contam muito de quem escreve. Então, dá sim para ajudar na orientação vocacional. Que bom, né? Às Ai, vezes ela ajuda fala, em eu quero ser tudo, psicóloga. Não, eu tenho que ser dentista. né? Ajuda em tudo, viu, Karina? Pode ser usada para descobrir. É possível mudar a própria letra para influenciar a personalidade? É o que a gente estava falando, né? Você Que pode a mudar, gente não tem a né? mesma letra. Você tem a mesma letra desde de criança? Eu Não, sei, ninguém tem, né? né? Não, ninguém tem. Vai mudando, né? Vai mudando, a personalidade vai se alterando, algumas características vão incorporando, outras são fixas, né? Porque, por Eu exemplo, era quietinha, agora eu sou agressiva. Né? As pessoas eram quietinhas, agora agressiva, outras eram agressiva, ficou quietinha, né? O caráter, você falou, né? Que dá para saber o caráter da pessoa. Como você se interessou por grafologia, é? nossa, já contei aqui, mas vou contar de novo para todo mundo. Na verdade, assim, é uma sede de conhecer as pessoas, de conhecer a personalidade do ser humano, de não cair no conto do vigário, sabe? De você olhar uma pessoa e você falar assim, meu Deus, isso aí ela não é isso aí não que ela tá falando. Ou ela é Pensou? Você tem mesmo. uma amiga, fala assim, escreve 3 linhas pra mim. Aí você vê se ela é amiga mesmo ou não. É, eu tenho uma amiga que ela trouxe um namorado aqui, e aí ela pediu para o Ah, namorado escrever. Eu falei para ela, falei, Marisa, vai virar. Você não vai aguentar esse cara. Ele é pegajoso. Ela falou assim, não, você está enganada, você está enganada. Aham. Não deu 3 meses, acabou o relacionamento, o cara não larga do pé. É, olha. E pra dá, amiga também, né? Se é amiga falsa, se não é amiga, né? Também é porque legal. a mentira aparece muito, né? Ah lá, a Tamara tá na live lá, ó. Tamara talentosa. Orgulho dessa mulher. E, e oi, Tamara. Depois vai ter os cortes, vai ser o mês que vem, porque tá tudo na fila ainda pra pôr os cortes das outras pessoas. Mas vai ter corte. É isso aí. Vamos lá. Você já analisou sua própria letra e o que descobriu? Nossa, que pergunta linda. Sim, sim. Eu analiso a minha letra desde que eu comecei a estudar grafologia. E no início, eu analisava e eu acho que eu não estava craque ainda, sabe? Então, assim, eu fui guardando as análises que eu fiz. E um belo dia, eu estudando, eu descobri que eu tenho na minha letra um sinal que se chama sinal do ressentimento. E eu achava que eu não guardava ressentimentos de ninguém, mas eu guardo sim, entendeu? Hoje, com 60 anos, eu sei exatamente o que acontece. Não parece não, hein? 60? Você viu que Ixi! parece? É a mente que é boa, a mente, a leveza da alma. Olha só, eu vou É. mostrar para todo mundo o sinal de ressentimento. Nossa, todo mundo guarda ressentimento. Fala assim, ah, eu não Não, nem guardo. todo mundo. Olha, esse é Ah, a um dos maioria sinais de guarda. ressentimento, tá vendo? Porque a gente fala que existe uma linha de Ah, base. O que que é a linha de base? A linha de base é como se fosse uma linha imaginária onde está a linha do meu caderno, tá? Eu risquei aqui. Essa letra S do saudade, ela deveria começar na linha de base, mas ela começa aqui embaixo. Tem dois significados: insegurança material
medo de perder aquilo Hum. que você conquistou. E eu tenho muito medo de perder o que eu conquistei. E ressentimento, guardar ressentimento. Eu já peguei gente no consultório que eu batia assim, ó. Ele guarda ressentimento do quê? Pronto. Tive que tirar do choro depois que eu fiz. E ainda mais quando você não conhece a pessoa, entendeu? Então, eu Sim. já verifiquei e muitas coisas que eu não gostava em mim e que eu fui mudando a minha letra justamente porque eu não queria aquele negócio para mim. Então, eu sim já analisei a minha própria letra, analiso constantemente. Inclusive, tem um sinal que eu tenho na minha letra e que eu tenho muito orgulho de ter. Só que assim, eu não acreditava muito que eu era, entendeu? E o dia que eu aprendi esse sinal, eu falei, nossa, que delícia. Que é um sinal de inteligência. Pessoas inteligentes têm esse sinal na letra. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Um dos sinais de inteligência é a pessoa fazer o egrego. Isso é um sinal de inteligência. Assim, ó. Vamos supor que eu fosse escrever Estela. Ó, tá vendo? Utilizar esse E, Certo. que é um E grego. Ele tá assim, ó. E grego, né? Sim, sim. O E grego na escrita se trata de um sinal de inteligência, de cultura. Um outro sinal que se trata de inteligência são letras combinadas. Como? Vamos escrever aqui, deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma palavra aqui. Ó, nesta palavra aqui, do T eu já puxo o E, tá vendo? Na palavra refrigerante. É como se o E fosse a extensão do T. É uma ligação de Pô, uma. meu pai tinha isso na letra dele, é Esteves, o sobrenome, então ele puxava pro E, meu pai, eu lembro. Pois é, então provavelmente ele era inteligente. Ou Então se tem era. vários sinais de inteligência. Então, sim, analisar a letra é muito bom. E aquelas pessoas que não sabem fazer a própria letra e faz letra de forma que fala? Letra de forma, né? É, a letra de forma. Então, aí a pessoa não tem a própria letra, ela faz tudo letra de forma, ela não sabe fazer a letra dela. Não é que ela não sabe. É que Não? não. É que letra de forma são pessoas que primam pelo visual, pelo bonito, pelo belo. São pessoas Ah, é? especialistas. Então, elas acham a própria letra muito feia, então elas preferem fazer a letra de forma, porque na letra de forma elas se fazem entendidas, elas se mostram mais entendidas e compreendidas. Mas lá no fundo elas não são aquilo. Você compare alguém que escreve com letra de forma e, assim, 70, 80% delas, elas escrevem, assinam de forma diferente, mostrando que o eu é muito diferente do que eu mostro para a sociedade. Ó, a Tamara falou aqui, ó. O que ela falou? Iris já analisou minha letra algumas vezes. Ah, E é. como muda o humor, muda a letra. É, muda o humor, muda a letra, isso é outra coisa. É Claro, isso mesmo. né? Você vai se modelando aquilo, né? Ah, eu não quero ser isso, então faz a letra assim. Aí a Iris fala Ou assim, faz você, a a letra vida, assim. ou a vida vai te mudando pelas situações que você vai passando e sem que você perceba, sem que seja de uma forma consciente, você altera a sua letra devido ao problema que você está passando, devido ao momento de alegria ou de tristeza. É, já peguei muita assinatura de pessoas casadas que no momento da separação
inconscientemente abreviaram o sobrenome do marido. Então Entendi. perceba que a letra realmente é o espelho da alma. Eu mudei recentemente meu nome, não é um nome artístico, é nome terapêutico, vai. É por causa da constelação familiar, eu tinha que incluir todo mundo no meu nome, entendeu? É Karina Paula Costa Esteves. Mas aí eu falei assim, eu tenho que falar Karina Pacoves. Por que Pacoves? Porque P de Paula, Co de Costa e Esteves no final. Aí, Pacoves. Entendeu? Falei assim: ah, tem muita Karina Esteves no mundo. Aí eu vou ajuntar, eu vou incluir todo o meu nome, né? Porque eu tava assim, Karina Esteves, ai, tá faltando meu Costa, tá faltando a família da minha mãe, né? E eu fiquei com aquilo grilada na cabeça. Aí eu falei, Pacoves, né? E aí mudou a assinatura também, É isso aí, ó. entendeu? Olha lá, a Maria Elza Ó, falou. Nossa, é verdade. Meu ex-marido escreve em letras de forma, mas assina diferente. diferente. Faz total sentido. É verdade, Elza. A Elza, ela é uma pessoa que eu não a conheço pessoalmente. Não, conheci, acho que eu a vi uma vez, se eu não me engano. E ela mora nos Estados Unidos. E recentemente eu fiz análise dela. Que ela me pediu e eu fiz análise dela. Ela é minha Mas fã. você faz análise de um monte de gente, né? Muita Bota o gente, contato aí para fazer as análises, que é muito bom, muita né? gente, muita E gente. essa daqui, e esse rabisco aqui, ó. Meu Deus do céu. Chega a me dar até uma acelerada no coração. Olha, É de uma pessoa conhecida, mas não vou falar. primeira coisa, não mostra quem realmente é. Primeira coisa. Ah, Se oculta de tudo quanto é forma. Tá certo? bota aqui para você ir no. É. Olha aí, é isso aqui. Putz, como eu queria poder. Você não consegue me mandar no WhatsApp agora, né? Eu mando, isso aqui. Porque se você me mandar, eu gosto de aumentar para eu olhar, sabe, cara? Vou mandar com o documento, que eu não consigo só mandar o. Peraí. Deixa eu já mandar para ela aqui. Depois eu vou mostrar a minha antiga e minha atual pra você ver. Peraí, cadê É a Iris? maravilhoso. É muito gostoso, gente. Eu vou falar um negócio para vocês. Mais gostoso de tudo é você ser a grafóloga, entendeu? Porque a gente Poxa, descobre coisas que até Deus duvida. Vou baixar esse documento, peraí, para eu poder aumentar. eu mandei, é uma Ah, pessoa tá. conhecida. Ó, então, eu não sei quem é, Aham. não sei se eu posso falar o que eu tô vendo tudo aqui, mas é uma pessoa, Pode falar, pode falar, pode mas é uma falar. pessoa que não mostra quem realmente é. Ela se omite completamente, ou por necessidade, seja lá por que for. É os E, rabiscos, né? É os e tem rabiscos, né? um quê de enrolador. Dá para ver? Agora, o restante precisaria do texto inteiro. E depois tem algumas coisas mais sérias que eu preciso te contar pessoalmente, tá? Sim. Mas, Mas tem coisa séria, assim, entendeu? Acho que ah, tá. saúde também. Então, agora, nesse momento aqui, por esse. Não, não dá pra falar. Mas Não, tudo bem. Mas pode não dá. falar a minha, hein? A minha pode falar bate-te-pute. Tem ideias difíceis de serem mudadas, tem umas coisas aqui. É Tem bem uma anulação, complicadão. Eu tem já uma até anulação do sei. eu, enfim. Eu até sei. Mas Mas eu não sei, porque eu não conheço a pessoa, então perceba que é sério o negócio. A gente tá brincando, mas é sério. é Uma sério, eu seguidora minha sei. que eu estava falando da depressão, e sempre.
eu faço os meus vídeos, eu não sei fazer vídeo séria. E a minha filha fala sempre pra mim, mãe, como é que você fala de um assunto tão sério, sorrindo desse jeito? Eu falei, não consigo. Eu tenho que mostrar meus dentes, não tem jeito. Não, pô, mas às vezes as pessoas falam assim, ah, a Karina é terapeuta e tal, mas ela é assim. O cara já vem, a menina já vem triste, já vem lamentando. Você acha, conta mais Né? sobre essa história. Não, mostra o sorriso, você pode E mudar teve um tudo, né? seguidor que ele falou assim pra mim, como que você pode falar de uma coisa tão séria sorrindo desse jeito? E Não, eu respondi, porque é melhor não responder. não é, não, nem responde, viu? Não dá. O povo quer que você seja triste igual eles, né? Falando, ah, E não conte-me dá, né, mais. cara? Vamos lá, Não, para a não. próxima pergunta. Tem Qual que é mais a aí? próxima pergunta? Vamos lá. Ah, você casou sabendo da grafologia ou não? Casou com alguém sabendo ou depois ficou sabendo? Hoje eu sou, vamos resumir assim. Hoje eu sou divorciada e hoje eu conheço bem Ah, grafologia. Pronto, respondi? mas não tinha conhecido a grafologia quando casou. Não, não, não tinha. É que assim, é algo meio ambíguo, né? Porque assim, quando as pessoas, você conhece alguém, você quer a análise da pessoa, muitas vezes você já está apaixonada. E aí você já está cega. Pode falar o que quiser, que você não vai mudar de ideia, entendeu? Então, eu já tive pessoas que me deram a redação do companheiro ou da companheira para fazer análise. Mas eu depois, assim, eu não sei da história de vida das pessoas que me mandam Sim. as redações. Eu sei do perfil de personalidade, do caráter do emocional. Agora, a história de vida da pessoa, eu não sei. E nem procuro saber, porque senão eu fico louca. Uma coisa, né? Todo mundo fala que um dia eu fui perguntar para um amigo meu que eu trabalhava há muito tempo, falei, pra que esses três pontinhos? Eram uns três pontinhos, assim, uns três pontinhos de maçonaria. Ele falava que era da maçonaria, nem sei se é da Então, maçonaria, antigamente, os mas 3 pontos, eles eram considerados como gente, pessoal da maçom. Mas hoje, na grafologia, depende de como eles aparecem. Por exemplo, pessoas que fazem um ponto no final da assinatura são geralmente pessoas que querem ter a opinião final. Quem manda sou eu, entendeu? Agora, tudo depende de como isso aparece. Realmente depende de como aparece. grandes chefões têm uma assinatura assim que quase todo mundo tem igual ou não? Assim, Não, não. é clichê. Não, E imagina assim que é você todos já os olhou a chefões assinatura, com você já olhou garra, a com assinatura do sei. Trump, por exemplo. A assinatura do Trump, Ah, eu ia te falar para você analisar, tá aqui. Eu então, ia a analisar, assinatura do peraí. Trump, ela é cheia de dente de tubarão, que a gente chama, é É, eu tava agressividade vendo lá. pura. É, vou te até mostrar aqui que até salvei. Peraí, Karina. É Aqui, agressividade ó. pura, 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 pura. Essa daqui, ó. Olha aí, tá vendo? Lembra que eu falei que existe uma linha de base? E a linha de base é como se fosse a linha do caderno. E Nossa, quando assim, tu, não tu, tu, tem tu, tu, tu. linha, quando não tem linha, existe uma linha imaginária. Se você olhar, ele não para na linha de base, ele desce. Isso é traço do descontrole. 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 Aí aquele M dele assim, olha, cheio de ângulo, isso é agressividade Ah, pura. caramba. Então, assim, é ele, E né? parece que ele é bem. Parece que ele é ele aperta, né? A pressão Parece que é parece ser bem. muito forte. E aí já vem falando de austeridade, de pessoa mais incisiva, de pessoa.
briguenta, vem falando de E uma ele série de é, outros né? É o que fatores. mostra, né? Ele briga, Eu fala, não né? gosto muito de analisar letra de pessoas conhecidas, porque dá a impressão de que eu já sei quem é e por isso que eu tô falando, mas não é. Não. E o Ayrton Senna? Deixa eu ver se eu consigo pegar a assinatura dele aqui para eu olhar melhor. Peraí. Tô mostrando pra galera. Peraí. Deixa eu pegar a assinatura dele aqui que eu prefiro. Olha, que nem Beleza. ele Tô já mostrando e tem, você vai falando. ele já tem um sinal que a gente chama do sinal da inteligência. Se você prestar bem atenção, ele une um sinal, o corte do A com a próxima letra do R. Então já existe um sinal de inteligência. É uma assinatura que ela é clara, ela é legível. Então, peraí, deixa eu ver. Espera um pouquinho só que a minha filha tá falando um negócio. Não, tudo bem. Ela é legível, entende? Então já mostra uma transparência da pessoa, né? Sim. E é isso. Devagarzinho A a gente minha, vai. a minha como era? A minha como era? A sua, não dá para ver, cá. Quer que eu Depois, mando? pode mandar, mas Não, não, é só para falar o rabisco para. Antigamente o meu rabisco era para baixo. Agora é pra cima e agora eu mudei. Peraí, deixa eu mandar para você. Peraí, Iris. o mais É o importante, antigo. o mais importante é o seguinte, é que Só mostrando aqui pra galera. nunca se deve analisar uma assinatura sozinha. Sempre o bom é você analisar, eu já peguei aqui. Sempre o bom é você analisar a Mostrando pra assinatura galera. junto com o texto. Mas assim, você pode ver que a sua letra é inclinada à direita, como nós já falamos aqui. A inclinação à direita fala de uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais aberta ao mundo, né? É legível E, também, e, uma mais e, 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 transparente. o, e a bolinha? Puf. Aí eu É um teria que ver, rabisco assim, um rabisco pra cima. aí teria que ver o restante inteiro, né? Para a gente ver, porque a gente não, nunca, reforçando, nunca se deve analisar uma assinatura sem o contexto do texto, porque é como se uma Sim. coisa fizesse parte da outra. E eu não posso analisar Mas uma. esse é o antigo. Esse é o antigo. Eu não faço mais isso porque falava assim, é muito rabiscado. Agora é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos Entendi. assim. Provavelmente sua personalidade mudou, né? A vida te fez Cansei do mudar. rabisco. A vida te fez mudar. E aí vai alterando mesmo. Qual a próxima pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Qual é a escrita assim quando você analisa, você fala assim, nossa, essa escrita é boa. Tem uma escrita boa assim na grafologia ou não? Assim, é Não, uma não, escrita. nem escrita boa, não existe nem escrita Não. boa, nem escrita ruim. Existem escritas diferentes, né? Então, é a mesma coisa. Se eu falar para você assim, olha, a Karina, ela é boa. Aí eu pego lá seu maior inimigo e falo, o que você acha da Karina? Ela é ruim. Então, quer dizer, depende muito do ponto de vista. Isso insere outras coisas. Não tem como dizer isso, entende? Entendi. Eu acho que o mais E importante é a gente tentar entender sempre qual é a,
o foco da grafologia e que ela é tão ampla que ela pode ajudar um médico a fazer um diagnóstico, pode ajudar um psiquiatra, pode ajudar um psicólogo, pode ajudar um professor, pode ajudar uma mãe, pode ajudar uma companheira, pode ajudar uma amiga. Então, o entendimento da grafologia realmente, ela é tão ampla quando a pessoa estuda bem que ela consegue fazer dela uma ferramenta importante. Se tiver responsabilidade, lógico, né? E quando a pessoa casa e ela tem que pôr o sobrenome do marido e ela muda a letra, tem como ela muda muita letra? Ela Então, acrescenta, vai, vai. eu casei com um Silvio, sobrenome Silvio. Aí, puf. Na verdade, eu acho que isso vai da personalidade da pessoa, de querer ou E não. muda, né? Se a gente É, acrescenta também. mas aí, de qualquer forma, vai depender se a pessoa quer acrescentar o nome. Eu conheço pessoas que não acrescentaram o sobrenome do marido depois de casado. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso vai depender de cada pessoa. Não é que a grafologia vai determinar isso, jamais. Entendi. E eu acho que uma Mas coisa esses, muito importante para mas todo mundo. mas uma coisa assim, esses três riscos que era do meu pai, o que significa os três riscos? A Ele pessoa não, não escreve direito, provavelmente ele ele não, não queria mostrar quem ele era, né? a pessoa que não fala, mas é um risco. Ué, Aí a pessoa não quer. não quer inconscientemente, ela não quer que saibam quem ele é, né? Entendi. O que está escrito ali, ninguém nem sabe. Ele Era sabe, mas porque era João Francisco Esteves, ele era três riscos e tinha um tique no risco. Aí eu falava assim, ó, eu sei burlar sua assinatura, hein? Aí eram os três é, riscos dele. é verdade. Tem gente que faz assinatura muito fácil e é fácil de ser falsificada, isso é fato, né? Pô, o dele era muito fácil. Eu falava, você tem que mudar essa assinatura aí, que é só muito fácil, né? De É burlar, verdade, né? é verdade. Qual outra Se eu, pergunta? se eu não fosse psicóloga ou grafóloga, eu seria? Psicóloga e grafóloga. Continuaria? Eu acho que assim, eu sou muito feliz com o que eu faço e quem eu sou. Sem nenhum narcisismo, mas assim, sem engrandecer o meu eu, mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu procuro fazer as Sim. coisas muito bem feitas, isso é meu. Então, assim, eu gostaria muito de ter mais tempo livre para estudar mais ainda grafologia ou para ir para fora do país fazer um curso, mas eu não tenho esse tempo, porque eu preciso cuidar Faz da. umas palestras de grafologia aí Mas pra eu turma já aí. faço, eu já faço. A última que eu dei foi na FASB de São Bernardo para os terceiranistas de pedagogia. Então eu fiz, acho que 2 dias de palestra lá para eles, para 3 turmas. Então tem muita gente que me segue lá no meu TikTok e na rede vizinha que é de lá também. Então, quando eu tenho tempo, eu faço. Só não tenho muito tempo. Para as crianças seria ótimo, né? Já saber o que que ela, quais os probleminhas que ela tem, né? E a mãe já ir lá, né? Você como psicóloga, né? Ó, essa criança tá fazendo isso, 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 tem que Acho que ajustar seria aí. mais importante os professores aprenderem isso, né? É, que Porque aí daí já poderia, direcionava, né? não é nem para direcionar e nem para manipular, é para orientar, para poder entender, para Sim. poder chamar os pais, para poder auxiliar, ajudar realmente, né? Família para você é o quê?
família, eu, as minhas 4 filhas e os meus 8 netos. É a coisa mais linda que eu Nossa, tenho. já? É a coisa mais linda que eu tenho na minha vida. Deixa eu ver aqui. E beleza pura, pura beleza que a gente tá fazendo? O que é pra você? Olha, para mim é um tema novo, eu não conhecia nenhum tema desse que você trabalha, né? Eu fiquei surpresa quando você me chamou para fazer essa live. Eu queria entender melhor o que era, por que era, né? Não, aqui é descontraído. Eu faço terapias, mas eu chamo todo mundo porque todo mundo tem a acrescentar, né, na nossa vida, né? Ah, Então você já estava faz tempo no meu TikTok lá, eu falei assim, eu tô caçando, só que eu não tenho mais vídeo, aí eu vou chamar ela, né? Eu tô caçando ela. é porque, na verdade, eu mudei o meu foco do meu TikTok, do meu Instagram, porque eu preciso, eu quero, eu tenho esse desejo de atender empresas. Ainda mais Sim, agora com essa nova legislação, é muito sério a saúde mental das pessoas, né? O bem-estar social, o respeito ao próximo. Então, sim, a minha atuação nas empresas não é como contratada, é como é como consultoria mesmo, sabe? Ou somente para poder fazer a análise das letras e suporte para esse RH. Então, eles me mandam as letras, eu faço a análise e devolvo, e aí eles fazem o que precisar e o que quiser, né? Então, eu mudei completamente o foco do TikTok. Então, por isso que eu excluí muitos vídeos de lá, e aí eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela faz toda a parte de marketing ali dentro do TikTok para mim, eu não sei como é que chama isso, que eu já esqueci o nome, e ela que edita os vídeos, ela que faz as publicações, e agora a gente está terminando de fazer nosso o meu e-book, que a gente vai lançar para que as pessoas aprendam grafologia do zero, porque isso no sim. Brasil, com responsabilidade é meio difícil de ter. Você deveria também fazer um e-book assim para as mamães pequenas, para pegar os filhos como, né? Nossa, mãe adoraria comprar um e-book assim, né? Saber como que a criança dela tá, como ela tá lidando com a criança, o que que a criança está pensando, o que que ela tá sentindo, É, a né? Que gente, às vezes ela não conta. é um ponto a se pensar. É um ponto a se pensar, porque realmente mãe às vezes preocupa muito. Eu falo que a minha filha, eu vi que ela não estava bem emocionalmente, porque ela não falava, muito pela letra dela. Uhum. Muito pela letra. Eu falo assim que eu falo o pessoal até me conhece, que eu sou de mil ver, mas eu era o bicho do mato, eu só falava assim, não, eu não falava muito não, viu? Aí eu fui mudando, mas eu era bicho do mato, só falava assim não, né? Ficava naquele bicho do mato. A Aí eu gente vai, mudei, aí a assinatura mudou. vai mudando tudo, não tem jeito. A letra muda, né? E aí você vai entendendo melhor. Nos dias que você tá um pouco triste, você percebe que a sua letra tá mais Sim. contida, mais caída. O dia que você tá mais feliz, você percebe que você escreve mais bonito, com ascendente, né? Aquela letra redondinha, bonitinha, não sei se você sabe, a letra bonitinha, bem redondinha. A Às vezes escolar. eu gosto de fazer ela. Às vezes, de vez em quando eu gosto de fazer ela. Tudo, Karina, depende muito de como é que isso está no papel. Como eu te disse lá no início, Uhum. a gente precisa de um material por completo, né? Lembra que Sim, você sim. perguntou lá no começo, o que que você olha? Então, vou pegar uma aqui, ó, só para vocês verem. Olha, não quero mostrar o nome da pessoa, por uma questão de respeito. Isso aqui é uma análise, uma redação de uma criança.
que na Certo. época estava com 7 anos. E com muito conteúdo aqui, entende? Muito conteúdo, muita informação. Então, assim, eu acho que o mais importante é, é assim, as pessoas entenderem que não dá para falar de um pedacinho só. Não, não. Só de você Ela olhar faça. aqui, você sabe que essa criança, ela é muito grudada na mãe. E ela é, a Ah, margem esquerda dela é apertada. Então, tem muita coisa para se olhar numa redação. Por isso que eu não gosto de falar. você tem que analisar tudo, né? O A, o B, o C, como que é, se o B tá bem assim, se tá, né? É uma Como análise tá o B, complexa, não O pode T ser. tá bem, o T tá bem assim, né? E o Z, como que dá o Z? É uma análise bem complexa, bem séria. É uma análise que precisa de vários tipos de olhar, o olhar de águia, depois um olhar mais intenso, mais próximo, né? Então, realmente é uma coisa muito complexa. Então, muito obrigada, Iris, falar da grafologia, com o Ah, modo, né, de escrever, isso né, o modo mesmo. de descobrir quem eu tô morando, quem eu vou me envolver, quais os meus sentimentos, É isso né? mesmo. É um prazer estar aqui com você. Espero que o pessoal tenha gostado. Se precisar, estou aqui. Para quem não me conhece, prazer, sou Iris Grafóloga. Meu TikTok está aí. Na rede vizinha também está como Iris Grafóloga, está aqui, ó, né? Assim, ó. Uhum. Iris Grafóloga. Meu nome é Iris Corade, pós-graduada em grafologia e neuroescrita, psicóloga, empresária, pedagoga. E é isso. Quem quiser me Vai por contatar, aí, vai. chamar lá, me Contata segue, me ela, chama vai, na ó. mensagem. Tá com medo de contratar a pessoa assim. Não vai ficar na minha empresa. Fala com ela. Será que ele vai ficar na minha empresa? Liga Exatamente. pra ela, Tá bom, né? tá? Muito Muito obrigada, obrigada, viu? obrigada a todos aí que assistiram. Vai ter os cortes, mas mês que vem vai ter os cortes, que tá tudo na fila ainda, tem que editar tudo, mas vou Tá colocar nos ótimo. cortes aqui. Muito Tá obrigada a bom? todos, tá bom, gente? Um beijo Um grande. beijão pra todo mundo. Beijão também. Tchau, Tchau. tchau.